Oi, sexto ano, tudo bem? Olha nós aqui de novo, junto com vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. Mensagem para hoje, temos o quê? Antes que diga que não consegue fazer alguma coisa, experimente. Isso aqui combina muito com a sala de aula. Antes de ler, diz que não entendeu. Antes de tentar responder, diz que não consegue. O que é isso em sexto ano? Nem pensar. Antes de dizer, não consigo, não posso, experimenta, tenta fazer e você vai ver que consegue. Pode demorar, pode trazer um custozinho, dar um trabalhinho, mas se você persistir, você vai conseguir. Então, corra atrás dos seus sonhos, não desista não. E aí, você lembra da nossa última aula? Qual foi o tema? Vou dar uma caixa de chocolate para quem souber. O nosso tema foi resumo, que é um texto feito a partir de um texto já existente com o objetivo de resumir as ideias principais. O resumo de estudo e pesquisa é feito sobre um conteúdo que você está estudando para você estudar. Eita, mas hoje eu estou quase poeta, hein? Eu estudo para você estudar. É importante um resumo? Sim. Em qual disciplina? Todas. Para que serve? Aprimorar seu conhecimento. Então, é indispensável. Olha só aqui, então, antes de dizer que não pode, vamos experimentar aqui. Gênero textual, resumo. Peraí, agora que eu tô lembrando aqui uma coisinha. Se a nossa última aula, sexto ano, foi conteúdo, eu expliquei, vocês participaram, agora é o quê? Ai. Só um minutinho. Aqui é a nossa habilidade, que nós já conhecemos, né? Produzir resumo, aprender como é a estrutura de um resumo, identificar características de um resumo. Isso aqui eu tenho certeza que vocês aprenderam. E eu tenho certeza que durante a minha aula anterior estavam aí resumindo o conteúdo no caderno, não foi? Aí eu tenho certeza. E aqui as nossas habilidades também já vistas, né? Reconhecer, aprimorar, produzir um resumo. E agora chegou a hora da nossa amiga atividade. Malhando sempre o nosso cérebro, porque não adianta malhar só o corpício, não. Tem que malhar o cérebro também, menino, escutou? Então vamos lá. O que eu tenho de atividade aqui? Será que eu vou pedir um resumo? Eita, será que eu tô que nem a professora aí, pedindo resumo? Meu Deus, a Agnes voltou e tá dançando. O que ela tá querendo dizer aqui pra gente? Antes da atividade, a Agnes está lembrando o quê? Que o resumo é breve e conciso, segue uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, e que não contém opinião de quem está escrevendo ali o resumo, não. Não contém comentário pessoal. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Gostei de ver. E agora, temos aqui a capa de um livro, Hans Christian Andersen, O Patinho Feio. Vocês já leram O Patinho Feio? Essa história, já leram? Já ouviram? Já assistiram? Essa história é bem interessante. De quem é? Hans Christian Andersen foi um escritor e poeta dinamarquês de histórias infantis. Em vida, escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e principalmente contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido. Então, para começar a nossa atividade agora, eu convido você, sim, você aí do sexto ano e quem mais esteja aí nos assistindo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora assistir a história do Patinho Feio. Quem conhece vai relembrar, quem não conhece vai conhecer. Então, senta aí, fica quietinho, presta atenção que nós vamos usar essa história, hein? E com vocês, o Patinho Feio. O Patinho Feio. Era um lindo dia de primavera e a agitação perto do lago marcava uma ocasião especial. Num cantinho, perto de um arbusto, a mamãe pata observava, feliz, o nascimento de seus filhotinhos.
4 lindos patinhos saíram primeiro da casca. E por último, surgiu um patinho diferente dos outros. Ele era muito feio. Que coisa! Como isso pôde acontecer? O patinho recém-nascido quis se aproximar de seus irmãozinhos, mas eles correram e foram se esconder perto da mamãe. A mamãe pata, porém, abraçou o patinho rejeitado. O tempo passou, e quanto mais o patinho crescia, mais ficava diferente dos seus irmãos. Que pato mais esquisito! Nasceu com defeito. Que nada! É feio mesmo! Um patinho feio! Quá, quá! Pobre patinho! Todos zombavam dele. Vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura. Já que ninguém gosta de mim, eu vou embora para bem longe. E o patinho feio foi em direção à floresta. Andou até anoitecer. Com fome e com muito medo, procurou um cantinho para descansar. Eu ainda vou achar um lugar onde consiga fazer muitos amigos. Com esta ideia na cabeça, o patinho feio adormeceu triste, mas com o coração cheio de esperança. Quando acordou, ele seguiu o barulho de água para ver se conseguia comida. Correu e encontrou um lago onde patos selvagens brincavam alegremente. Olá! Oh, não! Sozinho novamente, o pequeno patinho feio entrou na água para buscar comida. Tinha muitos peixes e por ali mesmo decidiu ficar. Todos os dias, ele via muitos bichinhos passando por perto, mas não tinha coragem de se aproximar. Numa manhã ensolarada, quando o patinho feio acordou, uma família de patos brincava na margem do lago. Interessado nas brincadeiras, ele decidiu se aproximar. Com licença. O que é, hein? Nossa, que tipo esquisito é você! Puxa, mas você é feio! Ei, você pode estar doente. Sai pra lá que eu não quero pegar essa feiura. E lá se foi o patinho feio para o outro lado do lago. Não tinha jeito mesmo. Ninguém queria ficar perto dele. O tempo foi passando e ele foi crescendo. Um dia, apareceram muitos cisnes no lago e foram logo se aproximando do patinho para conversar. Desconfiado, o patinho não acreditou que quisessem ser seus amigos de verdade. Olá! Por que você está conversando comigo? Ora, você já viu o seu reflexo? Você é um dos nossos. E quero saber das novidades nesse lago. O patinho olhou-se no espelho d'água e ficou radiante. Finalmente entendeu por que era tão diferente da sua família de patos. Ele era um cisne, e um lindo cisne. Decidiu então juntar-se ao grupo e morar com seus novos amigos. Assim, viveu feliz para sempre. E aí, galerinha? Vocês gostaram do vídeo? Assistiram realmente o Patinho Feio? É uma história bem interessante, não é? Às vezes eu até choro quando eu assisto, quando eu leio. Eu gosto muito. Então, temos aqui a nossa atividade sobre o vídeo assistido. Eu não vou comentar muito, senão eu acabo dando respostas. Primeiro, redija um resumo do conto ou da história O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. E aí? Eu vou te dar uns 5 minutinhos
para você, uns 2, 5 minutinhos, para você produzir esse resumo. Eu vou pedir um resumo de umas 8 linhas. Eu quero que em 8 linhas, será que você consegue? 8 linhas, 10 linhas no máximo, você resuma o conto que você acabou de assistir. Te aguardo! Voltamos! Você produziu o seu resumo? Eu produzi aqui. Enquanto você estava produzindo o seu, eu estava aqui, ó, digitando e produzindo um resumo. Daria tudo para ler o seu resumo agora, mas como eu não posso, porque eu estou aqui e você está aí, vamos ver o resumo aqui produzido. Olha só. Todos aqueles minutinhos lá de vídeo de Patinho Feio foram resumidos aqui. Era uma vez uma pata que estava chocando alguns ovos. Os dias passaram e os patinhos nasceram. Mas havia um pato que era diferente de todos os outros. Por ter nascido diferente, foi desprezado pela pata, pelos irmãos. O patinho, não aguentando mais tanto desprezo, resolveu ir embora. Ele queria encontrar um lugar que fosse bem acolhido e amado. Tentou fazer novas amizades, mas também foi desprezado. Passada a primavera, encontrou um grupo de cisnes que o chamaram para conversar. Foi então que ele descobriu que não era um pato, mas sim um cisne. Assim, decidiu viver com seus novos irmãos e ficou muito feliz. Escrito por Hans Christian Andersen, O Patinho Feio é um clássico da literatura infantil. Olha, não consegui? Consegui produzir o meu resumo do conto, da historinha, O Patinho Feio. Veja que eu tirei muita coisa da história. Tirei fala dos irmãos, eu tirei fala de outros personagens, eu tirei muitas informações que podem ser interessantes, mas que dentro do resumo não vão ser de grande valia. O que é importante saber, ele nasceu numa família de patos, ele era desprezado pela mãe pata, pelos irmãos e pelos demais ali das redondezas, ele se sentia menosprezado, desprezado, resolveu ir embora, sair dali, porque queria um lugar onde seria bem acolhido, seria amado. Tentou durante muito tempo fazer novas amizades, não conseguiu. Por fim, encontrou um grupo de cisnes e, depois de uma transformação, depois de muito tempo, depois da transformação, ele com esse novo grupo de amigos percebeu, notou, se conheceu como um cisne. É por isso que os irmãos, a mãe o achavam tão feio, porque ele não era um pato, era um cisne que estava ainda em transformação, em processo de amadurecimento, era criança ainda, digamos assim. E aqui no final eu coloquei por quem é escrito e trouxe a informação que O Patinho Feio é um clássico da literatura infantil. Então eu fiz o quê? Na minha cabecinha aqui eu fiz anotações, eu fiz uma sequência de ideias para escrever o meu resumo. Esse resumo não está tão formal, coloquei só um parágrafo gigante, né, por sinal, não foi tão bem organizado, mas dependendo do que o professor pedir, esse resumo pode ser mais formal ou menos formal, ok? Então aqui fizemos o nosso resumo de O Patinho Feio. E agora? Agora nós vamos ler, praticar a leitura. Leia o resumo do filme Zootopia. Leia junto comigo, lembre, pratique a leitura. Zootopia. A moderna metrópole de mamíferos chamada Zootopia é uma cidade diferente de todas as outras. Composta de bairros habitat, como a elegante Saara Square e a gelada Tundra Tal.
É uma grande mistura onde animais de todos os ambientes vivem juntos. Um lugar onde não importa o que você é, do maior elefante ao menor mussaranho, você pode ser qualquer coisa. Mas quando a otimista policial Judge Hopes chega, ela descobre que ser a primeira coelha numa força policial de animais grandes e fortes não é nada fácil. Determinada a provar seu valor, ela agarra a oportunidade de solucionar um caso, mesmo que isso signifique formar uma parceria com o raposo falante e vigarista Nick Wilde, para desvendar o mistério. Zootopia, dos estúdios Walt Disney Animation, é uma comédia de aventura dirigida por Byron Horde, de Enrolados, Bolt, Supercão, e Rick Moore, de Detona Ralph e os Simpsons, e co-dirigida por Gerard Bush, de Pen Zero, Part-Time Hero, e estreia nos cinemas em 3 de março de 2016. Olha só, fizemos a leitura aqui do resumo do filme, tá? Do resumo do filme Zootopia. Esse filme deve ter uma duração de 60 minutos ou mais. Então, o que acontece? Resumimos o filme em 3 pequenos parágrafos. Trouxe as informações principais. Então, lembra que a gente viu na aula anterior. Se for um texto escrito, vai grifando, vai destacando, ou mesmo vai anotando ideias principais. Se for um texto oral, tente anotar, memorize. Ai, mas se é um texto oral com imagem, é um filme, também assista a primeira vez, depois a segunda vez, vá anotando que realmente vai aí dando origem, dando sequência ao filme. E agora vamos lá. Segundo, o resumo do filme Zootopia compõe-se de 3 parágrafos. 3 parágrafos. Identifique o objetivo de cada um deles. Então, identifique o objetivo de cada um deles. Voltando no primeiro, dá uma lida. No segundo parágrafo, dê outra lida. E o terceiro parágrafo, leia novamente, por favor. E agora, nós já somos capazes de responder a segunda questão, não somos? Identifique o objetivo de cada um deles. O que tem no primeiro parágrafo, o que tem no segundo e o que tem no terceiro parágrafo. Anote aí no seu caderno. E já que você anotou, vamos lá. No primeiro parágrafo eu tenho, não apaga a sua resposta não, porque às vezes o aluno tem mania de apagar a resposta antes da correção. Aí quando vai ver, a resposta estava correta.
Que é isso? Não, não, não. Lembra, a sua resposta pode não estar igual a minha, igual a do livro, igual a da professora, igual a do colega. Mas tem que associar, relacionar, porque ela pode estar correta com as suas palavras, ok? Então vamos lá. O primeiro parágrafo traz o quê? A introdução, gente. É apresentado o espaço onde ocorre a história. Descreve-se a metrópole e os habitantes. Então apresenta. Geralmente a introdução é a apresentação do conteúdo. E o segundo parágrafo? Desenvolvimento. O clímax da história é contado, que é o desafio de ser enfrentado, é o desafio a ser enfrentado pela protagonista na tentativa de ser policial. Então, a nossa coelhinha, pequena, é magrinha, considerada frágil, ela quer ser o quê? Policial, onde só tem policial forte, alto, musculoso. Então, a história, o conflito é esse aí. Ela vai tentar provar para todos que é capaz de ser policial, enfrentando os perigos aí da cidade, da grande metrópole, até fazendo parceria com um raposo meio suspeito, meio malandro, de certa forma, ok? E o terceiro parágrafo? Conclusão. São citados os nomes dos profissionais da equipe de transmissão, da equipe de produção. Então, o que acontece? No primeiro parágrafo, a introdução apresenta o espaço, os personagens. No segundo, o desenvolvimento, conta um pouquinho da trama, do clímax, do conflito, da história. E no terceiro parágrafo, traz o nome do pessoal da transmissão, da direção, da equipe que dirigiu, que produziu esse filme. Então, aqui tem a estrutura do nosso resumo. Lembra que o resumo segue uma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. E já pensou se eu dissesse, faça um resumo do filme Zootopia? Se eu trouxesse para você em sala de aula esse resumo e pedisse para você resumir, você seria capaz? Sim, é possível. Então tá em casa, tenta, vai lá no canal no YouTube e tenta fazer um resumo desse resumo. Ou então pega um texto aí do livro, todo livro de português, inicia com um texto ali na abertura da unidade, em todos os capítulos. Então, quer praticar? Vai lá e tenta resumir aquele texto. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você vai lembrar que um resumo é um texto onde você vai enxugar, vai resumir as ideias. Leia o primeiro parágrafo, faça uma anotação principal. Leia o segundo, uma anotação principal, assim até terminar todos os parágrafos. Quando terminou todas essas anotações, vai e escreva alguma coisa adicional ali, um extra para essas anotações, essas frases, esses períodos. Aí você vai ter o seu resumo. E lembra, o resumo é feito com quem? Com o quê? Perdão, com suas palavras. Não é só copiar do texto original não, tá bom? Então, galerinha, tá aqui, fizemos 2 questões hoje, porque a primeira demorou, né? Que era para produzir um resumo. E o que vimos na atividade de hoje? Qual foi o nosso conteúdo, hein, galerinha do 6º ano? Olha, gênero textual, resumo. Ficou com dúvida? Coloca sua dúvida lá no canal. Ficou com dúvida? Pergunta para a professora, pede ajuda, menino, mas não fica sem aprender, tá bom? Eu agradeço pela aula, foi muito gostoso, foi muito bom estar com vocês. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau. E para vocês, bons estudos, todo mundo na escola, hein? Tchau, galerinha!